Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Quem achou, diga amém. A partir do 17, capítulo 10, a partir do versículo 17. Amém. Amém? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E que eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Até aqui. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui foi que Jesus pediu para esse rapaz fazer uma renúncia. E deixar bem claro o que é renúncia. Renúncia é a ação ou o efeito de renunciar. Abdicação do direito demonstrado pelo titular, sem transmiti-lo para um terceiro. Eu não posso renunciar e a Ellen fazer isso por mim. Se eu estou renunciando, eu estou abrindo mão de algo, não a Ellen. Só eu. Isso é renunciar. O título do sermão que eu escolhi, o sermão não, escolhi o título, é Renúncia, a importância de decidir corretamente. Esse texto fala sobre a história de um homem que possuía características muito peculiares. E uma delas era a curiosidade. Ele era uma pessoa que sabia das últimas novidades da região.
E a última novidade naquela época era Jesus. Só que ele, além de ser curioso, era bem informado. E ainda era uma pessoa muito influente e rica. A Bíblia narra que quando Jesus encontrou esse homem, ele o amou. Não há muitas passagens que falam que quando Jesus olhou para uma pessoa, a amou. Porque ele viu que havia no coração desse homem sinceridade. Ele foi tão sincero e tão verdadeiro que Jesus, olhando para o âmago da sua vida, viu a profundidade de quando ele disse: eu guardo os teus mandamentos desde a minha infância. Jesus lhe disse: vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres. Então ele ficou pesaroso, porque ele era muito rico. Ele tinha muitas propriedades. É como se ele fosse o rei do gado. Todo mundo aqui lembra do rei do gado, não lembra? Ele era o rei do gado na época. Como se Jesus mandasse ele: vende tudo e reparte aos pobres. E vem ficar comigo. Jesus não tinha nada, não tinha nem lugar onde para dormir. E isso deixou ele muito triste. O texto aí menciona ainda as qualidades desse homem para Jesus. É a resposta de Jesus para ele. E é isso que a gente vai ver de agora para diante. Primeiro, ele foi a pessoa certa. Aquele homem foi a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? Jesus. Ele não procurou nenhum dos discípulos de Jesus. Ele foi direto à fonte. Essa é uma das características de alguém que tem a vida sedenta de Deus. Uma pessoa sedenta não vai a ribeiros, ela vai à fonte. A água dos ribeiros pode estar contaminada, mas a água da fonte é sempre límpida, pura. O homem foi a quem poderia responder ao anseio da sua alma. Observamos no texto que ele não bateu cabeça com muitas pessoas, que podem até ter as mesmas qualidades que ele, mas lhes falta essa inteligência de procurar a pessoa certa. Segundo, ele ficou na posição correta. Por que na posição correta? Quando ele se encontrou com o mestre, ele se prostrou diante dele. Tal atitude prova que esse homem possuía no seu coração o desejo de adorar a pessoa certa. Por isso, ao chegar diante de Jesus, ele foi logo adorando. Ele reconheceu que estava diante de Deus. Terceiro, ele descobriu a identidade certa. Ele disse: mestre, reconheço que tu és bom. Ele reconheceu a identidade de Deus como sendo Deus Todo-Poderoso. Como um homem curioso, ele descobriu quem era Jesus. Mas foi além de apenas descobrir quando ele expressou isso. Ele fez a pergunta certa. Fez a pergunta certa, a pessoa certa. Ele disse: mestre, o que eu farei para herdar o reino de Deus? Ele tinha fome de Deus, ele queria entender a essência do reino de Deus. A forma como ele falou com Jesus fez com que Jesus fosse mexido, se compadecesse dele por causa da sua afirmativa, quando disse: Jesus, tu és bom. Ainda hoje, essa história fala aos nossos corações. Porque ao lermos que um homem, ao se encontrar com Jesus e reconhecê-lo como Deus, saiu da sua presença com pesar por não querer abrir mão da sua vida. Hoje ainda tem gente que faz isso. Hoje ainda a pessoa conhece Jesus, sabe o que Jesus faz, sabe o quanto ele nos ama, o quanto ele já fez e o quanto ele ainda vai fazer, e larga
de estar com Jesus para estar lá fora. Isso, no dia de hoje, ainda dói. Quantas pessoas nós conhecemos que, durante esse processo de consolidar, estar na presença do Senhor, tem tudo para se tornar líderes excepcionais. Pessoas inteligentíssimas, que têm liderança na veia, mas se perde no meio do caminhado. Quando ele disse a Jesus que guardava os mandamentos, desde a sua infância, Jesus amou porque sabia que ele falava a verdade. A questão toda era que esse homem, apesar de falar a verdade, ele era legalista, religioso, ele cumpria as leis. Por causa disso, ele tinha influência dentro de todo o contexto da comunidade judaica. No momento que ele encontrou Jesus, era a hora do teste. Todos nós temos os nossos testes. E esse foi o teste desse rapaz. Jesus disse que ele devia ir vender tudo que ele possuía. Jesus sabia que ele era rico e ele era apegado às riquezas. Jesus conhecia, Jesus viu o coração dele, como é que era, e viu aonde estava o coração daquele rapaz. Então, naquele momento, ele decidiu que o Deus da vida dele não era Jesus, era Mamon. Mamon era o Deus da prosperidade, o Deus pagão da prosperidade. Naquela hora, ele decidiu exatamente, particularmente, deixar Jesus para seguir a Mamon. Nessa hora, porém, a Bíblia disse que ele saiu triste, pesaroso. O que significa exatamente? É exatamente a condição de querer seguir Jesus sem ter que abrir mão de algumas coisas que são maiores do que Jesus na nossa vida. É só Jesus mesmo para nos mostrar que, apesar do nosso comportamento ser aprovado diante de alguns que não têm discernimento, diante dele tudo se descortina, nada fica oculto diante da sua maravilhosa presença. Diante de Jesus não há máscaras. Se você tem alguma coisa que te prende no mundo, que te faz pensar, quando Jesus fala, eu não quero que você faça isso, aquilo dói no seu coração, é aquilo que você tem que renunciar. É exatamente aquilo que você tem que renunciar. Hoje, ele está dizendo que ainda que você tenha as características tão relevantes como as do homem, de Marcos capítulo 10, como percepção, curiosidade, riqueza interior, se você também precisa renunciar a qualquer característica e situação que atrapalhe o seu relacionamento com Deus, faça isso. Faça isso. Mostre que você é diferente desse homem. Você não deve tomar a decisão de sair triste e pesaroso. Ao contrário, você tem que ficar na alegria do Senhor. Lembra quando Mateus foi encontrado por Jesus? A alegria que ele ficou. Ele era cobrador de impostos. E Jesus falou para ele, segue-me. Ele largou aquilo tudo e foi seguir Jesus com alegria. Hoje de manhã, quando nós vimos a alegria do coxo entrando dentro da igreja, louvando a Deus pela primeira vez, é essa a atitude que nós temos que ter. É essa alegria que o Senhor quer ver dentro da gente, quando a gente toma posse dessa renúncia e
pega as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida, entendendo que todos nós, cada um de nós, somos testados quando estamos diante de Jesus. Todas as bênçãos estão preparadas para a gente, mas todas têm um teste para ver se eu amo mais o meu filho do que a Jesus, se eu amo mais a minha casa do que a Jesus, se eu amo mais a minha conta bancária do que a Jesus, se eu amo mais a minha neta do que a Jesus, se eu amo mais a minha família do que a Jesus. Se eu colocar qualquer coisa diante de mim, que fique entre mim e Jesus, vai gerar tristeza no meu coração se Jesus falar para mim: eu não quero que você fique em Volta Redonda, eu quero que você vá para Bolívia, porque eu quero que você pregue a palavra lá. Como é que o meu coração vai ficar? Ah, Senhor, eu sinto muito, mas eu não vou não, porque eu estou apegada à minha família. É essa as coisas que o cristão pensa. Agora, as coisas que quem está lá fora e quer vir para cá para dentro pensa já é diferente. Ou mesmo aqueles que estão aqui, estavam, e tem uma hora que é confrontado. Deixe de lado o que está lá fora e fique com o que está aqui dentro. Deixe de lado o seu amor ao mundo e fique com o seu amor a Jesus. Isso é um confronto. Essa é a sua renúncia, é a sua hora de renunciar. E essa é a hora que Deus vai ver o que está realmente no seu coração. Não há como você servir a dois mestres, servir a dois deuses. Ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai ficar em cima do muro, uma hora você vai cair, porque os dois vão ficar te cutucando. Isso não vai dar certo. Partimos para a negação. A negação do jovem desperta em Jesus um comentário, a partir do versículo 23, onde está somente na companhia dos discípulos, dizendo sobre a dificuldade que os ricos têm para entrar no reino de Deus. Isso faz aparecer a participação de Pedro, nos versículos de 28 até o 31, com a explicação do destino daqueles que seguiram a Jesus, as recompensas. No 28, Pedro torna-se o representante dos discípulos. Ele era muito controverso. Pedro era, o que vinha na boca dele ele falava. Era muito espontâneo. Muito espontâneo. E ele se fez ali representante dos discípulos, e ele se colocou junto, apresentando uma resposta diversa à do homem rico. Eles abandonaram tudo. As exigências feitas ao homem estão também no âmbito da separação familiar. Podemos dizer que Pedro e os outros são exemplos vivos do milagre de que Jesus está falando. Mesmo com família e posse, morando no Oriente Médio, eles foram capazes de atender o chamado de Jesus. Realmente houve milagre com eles. O que era impossível para o pensamento humano fez-se possível com Deus através da entrega dos discípulos ao serviço do reino de Deus. A resposta de Jesus ao que Pedro disse nos dá a impressão de ser muito mais do que o ensinamento. Jesus responde com essa promessa: a renúncia na terra tem como fim uma recompensa grande. Todos eles que andavam com Jesus, os apóstolos, todos eles deixaram
esposa, filhos, o emprego, deixaram suas casas, porque onde Jesus estava, eles estavam também. Pelo que Jesus passava, eles passavam também. Por isso que lá, quando a mãe dos filhos de Zebedeu fala com Jesus para sentar à direita e outro à esquerda, Jesus fala assim: eles podem beber do cálice que eu vou beber? Eles falam: podemos. Aí Jesus fala: realmente, vocês podem. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim. Porque Jesus sabia o que eles iriam passar, o que eles já passaram com Jesus ali. Eles passavam perseguições, eles passavam provações, eles passavam privações. Eles não dormiam em casas, eles não comiam em banquetes. Teve vezes que eles passavam em plantações e arrancavam espiga de milho e iam comendo milho cru. Teve vezes que eles não tinham dinheiro para pagar o imposto de 2 pessoas. Aí outro milagre, Jesus manda Pedro pescar e junto com o peixe, dentro da boca do peixe tem a moeda que paga o imposto dos 2. O milagre que eu tenho gravado no meu coração, que é o meu versículo de evangelista, são os 5 pães e 2 peixinhos. Lá em João, capítulo 6, do versículo 7 ao 11, fala que tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e com aquilo ali, Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrou. Eles passaram com Jesus por tudo. E dando continuidade a esse assunto, Jesus descreve os benefícios da entrega e da renúncia, comparando os velhos e os novos requisitos da obediência. Antes não podia haver roubo nas propriedades, agora tem que se deixar as propriedades. Antes não podia cobiçar a mulher do próximo, agora tem que deixar a sua própria mulher. Antes honrava-se pai e mãe, agora tem que deixá-los como prova da fidelidade a Deus. As 2 lealdades mais importantes do cidadão do Oriente Médio, naquela época e hoje ainda, quase mais importantes do que a própria vida deles, é a família e o lar. E Jesus coloca ambas juntas e exige uma lealdade que sobressaía a elas. Ele quer o que é impossível para o homem, mas possível para Deus. A pregação de Jesus vai ao encontro dessas culturas, causando choque e rompendo muitas lealdades culturais dos seus seguidores. Vemos com isso que o galardão, o presente deles, acontece graças à obra de Deus e não por mérito humano. Colocar a obediência a Jesus acima a obediência familiar e as posses, quem obedece tem inúmera recompensa nessa época e no futuro. Realmente, segundo a graça de Deus, o homem recebe a vida eterna e não a adquire pelos méritos. Com a restituição de casas e famílias nessa vida, colocamos-nos diante de Deus no espelho da comunidade que se entende a si mesma como uma fraternidade, na qual está disposta a repartir. Se aqui não somos milhares, mas se soubermos que um de nós está passando por necessidade, todos nós juntos vamos, cada um falar: eu dou 1 quilo de arroz, eu dou 1 quilo de feijão, eu dou uma lata de óleo, eu dou 1 quilo de sal, e vamos ajudar aquele que está passando necessidade. Isso é o dividir. Esse é o repartir.
Se um de nós está amarrado no nome de Jesus, for despejado da sua casa, não puder ir para sua casa por algum motivo, um de nós vai falar: vem para minha casa, fica comigo. Vem para minha casa, você dorme no sofá, eu ponho um colchãozinho para você lá na sala, mas ao relento você não vai ficar. Isso é repartir. O dinheiro, nesse capítulo de Marcos, é o impedimento para ser discípulo. Vemos que as propriedades e o que elas representam são um grande obstáculo para a obediência do chamado de Jesus. As riquezas para o povo judaico era sinal de bênção de Deus. Jesus, com a sua nova pregação, disse exatamente o contrário. Ser discípulo é largar as posses terrenas para herdar a posse eterna. Com isso, é muito difícil abandonar as riquezas, pois está em jogo uma cultura, uma religião que já durava há muito tempo. Mais uma vez, vemos a dificuldade de seguir o chamado de Jesus. Esse tema realmente percorre esse trecho, e Jesus é preocupado sempre em afirmar que é necessário largar as riquezas para ser discípulo. A vida eterna está além dos méritos humanos. Somente Deus pode concedê-la. O homem que pergunta para Jesus acha-se totalmente apto para herdar a vida eterna. Isto é, cumprindo os mandamentos, ele acreditava que ia conseguir. Isso não é possível, pois vemos que muitos cumpriram os mandamentos somente para manter a boa aparência. Não havia um compromisso realmente. Quando Jesus responde que uma coisa falta fazer, a alegria do homem se transforma em decepção. A sua ideia de salvação era diferente da ideia de Jesus. Ele achou que, tendo tudo na terra, como poder e honra, poderia conseguir a salvação quando bem quisesse. A salvação é um grande milagre vindo de Deus, que excede toda a possibilidade humana. Jesus é o único agente de Deus. Através dele é possível demonstrar seguimento a Deus. Quando Jesus diz que somente Deus é bom, quer dizer que, segundo o pensamento judaico, somente Deus é bom. Mas isso não tira a divindade de Jesus. Ele disse para o homem: segue-me, e não siga a Deus. Temos uma crescente cristologia em Marcos que afirma que para herdar a vida eterna é necessário seguir o Jesus terrestre. Consequentemente, a obediência a Deus é alcançada. A fé é expressa na lealdade em Jesus. Quando Jesus chama os homens a uma vida de renúncia, faz parte do bloco dos ensinos para a comunidade. Por isso, andar no caminho de Jesus é andar no caminho que ele andou. O caminho da cruz, da humildade, da submissão. Essa prática tem que ser superior ao amor e à lealdade à família e às propriedades. Somente em Jesus a fé é expressa e a vida eterna também. A nova ordem de Jesus surge, mas não anula a ordem anterior. As palavras de Jesus estão criando uma ruptura radical das lealdades culturais nos ouvintes daquela época. E hoje, das culturais que nós vivemos como cristãos e como não cristãos. Mas o que ele fala não acaba com a concepção da salvação. Ele partiu dela indo além com outros significados. Jesus ressignifica os mandamentos, aliando a eles a graça operadora de Deus. O galardão do seguimento é para o aqui, agora e o além.
Os que compreenderam o chamado de Jesus e mais ainda a salvação vinda de Deus, estão conscientes de que receberão os galardões do reino, tanto na vida do tempo atual, quanto na que há de vir. Basta deixar tudo o que o homem rico não fez. Os que tentam se presentear a si mesmo não conseguem seguir adiante nesse processo. O homem que quer a salvação por seus próprios esforços é limitado. Chega um momento em que é impossível fazer determinada atitude para herdar o galardão, pois está além das suas capacidades. O homem não conseguiu dar tudo o que tinha. Entretanto, temos Deus que torna tudo possível. Podemos fazer uma interessante leitura. Esse texto apresenta um teste para a nossa compreensão de salvação. De maneira desafiadora, Jesus expõe a relação entre salvação e riqueza, entre a entrada no reino de Deus e a entrada no reino de Mamon, o Deus da prosperidade. Vemos que muitas denominações têm tentado suavizar a exigência de Cristo em segui-lo. Muitos espiritualizam o ensino de Jesus e acham que deixar tudo é um ato somente de coração e não de ação. E não deixam que o seu bolso seja afetado. Não deixam que a sua carne seja afetada. Como resultado, vemos denominações, igrejas pouco envolvidas com trabalhos missionários, já que isso é custoso e não tem garantia de retorno. Aliás, não tem retorno algum em dinheiro. Temos retorno somente em almas. Glória a Deus por isso. Nós podemos ver e ler em tantas reportagens, em tantas coisas que falam de evangélicos, que por não haver esse desprendimento, não conseguem crescer, quer ficar no aconchego e assumir o amor e o conforto no que eles consideram muito mais importante do que o verdadeiro caminho do reino de Deus. Fazer igual a gente quer fazer aqui, trocar o piso, forrar, colocar a porta de blindex. Mas não é só isso. O nosso desprendimento não quer dizer que a gente não pode deixar a nossa igreja mais bonita, mais confortável. Não quer dizer que nós não podemos deixar a nossa casa mais bonita, mais confortável. Não podemos nos vestir bem. O desprendimento é exatamente isso. Eu estou vendo que a minha igreja está precisando de alguma coisa e eu tenho como ajudar e não ajudo. Isso é o que está me prendendo. Isso é o que não está me deixando renunciar a Mamon. O amor às riquezas impediu o homem de seguir a Jesus. Quantas coisas não impedem hoje o homem verdadeiramente ter uma vida de discípulo? Muitos transformam o discipulado em uma coisa fácil de ser praticada por todos, sem muita exigência. Realmente podemos aprender que a vida de discipulado é uma vida de entrega, sem medir esforço ou pensar nas circunstâncias da vida. Não é que nem muitos que criam em ver meios fáceis para seguirem a Jesus. Eu costumo dizer para quem vem aqui na igreja e levanta a mão e fala: eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu falo: ó, a partir de hoje sua vida vai ficar difícil. Falo mesmo.
Eu abraço a pessoa, eu oro com a pessoa e falo, a partir de hoje a sua vida vai ficar mais difícil. Por quê? Porque quando você está com Jesus, você renuncia ao diabo. E você renunciando ao diabo, ele vai fazer de tudo para você renunciar a Jesus. Enquanto você está lá fora, está tudo muito fácil. É tudo muito bom. Porque lá você não tem que renunciar nada que vá te impedir de ir para o céu. Agora, enquanto você está aqui, aí é difícil. Aí é prova, meu irmão. Aí é prova mesmo. É renúncia todo dia. Com isso, podemos perguntar o que camelos e agulhas têm a ver com o caminho do reino de Deus para nós hoje. Vemos que isso significa a impossibilidade do ser humano alcançar por si mesmo a salvação e entrar no reino de Deus. Muitos ficam apegados na religião, na igreja, para serem salvos. O homem rico achava que cumprindo as leis teria salvação, mas a salvação não se consegue pela prática da lei. Muitos pensam hoje que fazendo tudo certinho conseguirão uma posição melhor perante Deus. No entanto, não querem se envolver profundamente. A religiosidade pede que você seja rigoroso no quê? Eu vou na igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, eu vou na Santa Ceia, eu devolvo o dízimo, de vez em quando eu oferto. Isso é religiosidade. E ela não dá a vida eterna. Frequentar a igreja não abre a porta do céu. A fé que Cristo nos pede é muito mais do que as doutrinas religiosas. E é essa fé que nos faz livres de toda a riqueza humana para servir a Jesus, como caminho para a salvação. Nesse sentido, temos um outro exemplo, o de Pedro e os discípulos. Eles compreenderam bem o sentido da salvação. Não serviam apenas para agradar a Deus e ao próximo. E nem hesitavam no que se refere à disposição do trabalho. Apenas creram na certeza de que agora e no futuro receberiam muito mais, não porque pediram, mas teriam por causa da graça e da justiça de Deus. Muitos, graças a Deus, entenderam isso. Hoje temos exemplos de homens e mulheres que venceram as barreiras da cultura, da família, da economia, para servirem ao nosso Deus, segundo o exemplo de Jesus Cristo, que nós possamos sempre nos perguntar se somos os últimos que serão os primeiros ou os supostos primeiros que serão os últimos. Que nós possamos estar renunciando a tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos inteiramente a Jesus todos os dias em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez